Graça e paz em nome de Jesus. É um privilégio estar aqui à frente. Cada vez que a gente prega, a gente sabe da grande responsabilidade. Agora, quando o tema envolve alguma coisa que implica num desafio, não só para mim, não só para a igreja, mas para uma nação e para o mundo, a responsabilidade fica muito maior. E eu quero falar hoje e transmitir para vocês uma mensagem sobre avivamento. Uma coisa que Deus tem trabalhado no meu coração, eu já tenho ministrado alguns cursos sobre avivamento, mas é uma das coisas mais difíceis, porque na verdade não se fala de avivamento sem buscar e viver o avivamento. Não se pode desafiar a avivamento se a gente não pega da parte de Deus qual é a logística e a instrumentalidade dele para que isso aconteça. E eu quero compartilhar algumas coisas pinceladas do livro que durante 366 dias eu escrevi, mas baseado numa mensagem em Isaías, capítulo 6, deixando para vocês alguma coisa de não só um desafio, mas no final desse culto, nós vamos fazer um compromisso diante de Deus. Um compromisso para podermos experimentar como igreja o avivamento que Deus tem preparado para nós. Falar de avivamento é um desafio, porque é falar de vida diante do mundo que a gente está vivendo. E eu gostaria, antes de uma palavra de agradecimento, de começar a nossa mensagem, de chamar o pastor aqui e entregar. Ele fez o prefácio do livro. Então eu quero entregar aí de graça, pastor. Foi difícil, mas é de graça, Não, e dedicatória é mais caro, mas não estou cobrando. Não. Que Deus te abençoe, tá, amém, querido? Tá? Uma palavra de carinho. Obrigado. Amém, amado. O presente dele é um milagre, né, irmão? Amém. Silvano, só você e eu conseguimos isso, hein? Amém, amém. Queridos, vamos abrir o texto de Isaías 6. Nós temos que entender o que é avivamento individual, a família, um estado, um povo, uma nação e o mundo. Para que a gente possa entender, existem elementos que são comuns no avivamento. Coisas que você vai ver em todos esses aspectos, que você vai ver igual, semelhante, que tem a ver com vida. E nesse sentido, quando a gente trabalha com a palavra avivamento, nós vamos ver que, acima de tudo, avivamento tem a ver com o próprio Santo Espírito de Deus, o amado Espírito Santo de Deus, controlando individualmente a minha vida, ou controlando, dominando, dirigindo a vida daqueles que me são queridos e estão perto de mim, ou de uma forma mais extensa, tocando numa igreja, mexendo numa igreja e levando esta igreja a viver na liderança desse Espírito. Então, imagine a diferença. Adorando no Espírito, louvando no Espírito, pregando no Espírito e experimentando a unção de Deus pela presença desse Espírito. Vocês imaginem a cena. Uma igreja totalmente onde o controle do Espírito está presente, a gente acaba tendo a liberdade e o descanso de chegar, estar pregando e alguém levantar com uma palavra de Deus profética, ou alguém ter um cântico espiritual que Deus dá pela presença e ação do Espírito, e Ele está no controle. A gente vê, nós pastores recebemos uma ordem de culto que a gente segue. O Renato faz bem direitinho, está muito bem feito, né? Mas no momento que o Espírito Santo está agindo numa igreja, nós estamos suscetíveis a mudar o roteiro por aquilo que o Espírito diz que devemos fazer. De repente, uma palavra profética, eu tenho que parar a mensagem e olhar para alguém e dizer: olha, irmãos, Deus tem uma palavra para você, e essa palavra é essa. Essa é a ação, mas avivamento, quando ele está presente, ele coloca todas as pessoas da igreja nessa sensibilidade. Então, não é só o pastor, não são só os músicos, não são só as pessoas que estão sentadas.
mas a gente percebe, acima de tudo, um agir de impulsão do Espírito no comando daquele culto. Vamos poder estender um pouco mais, vamos estender a tenda. Quando a gente vê num estado ou numa nação, toda a história do avivamento que eu conheço, todos os países, a história do avivamento da Bíblia, o que eu percebo é o seguinte, é a pessoa voltando para Deus, a pessoa em santidade, a pessoa em comunhão com o Senhor, a pessoa na unção do Senhor, a pessoa cumprindo o propósito de Deus, mas isso não de maneira pontual, mas de maneira constante. O avivamento traz o diferencial de eu não experimentar. O título do meu sermão é Abrindo as Portas do Avivamento. Para abrir as portas, eu fico pensando, tem algumas pessoas que estão só ainda, olhando pela brecha da porta, vê um pouco de luz, experimento às vezes o Espírito agindo individualmente, vê Deus agindo na vida dos outros. Nós temos que abrir totalmente a porta do avivamento. Como que isso ocorre? Qual é a dialética, qual é a dinâmica para que isso possa acontecer? Vamos viver isso um pouquinho e tentar explicar para vocês com Isaías 6. Quando você vê Isaías 6, o texto diz, o versículo a partir do verso 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amados, isso provoca avivamento. Deixa eu explicar. Abrir as portas do avivamento começa com a visão da grandiosidade de Deus e do nosso papel de servo e de adorador. Vamos ver, para mim, eu fico percebendo, e quando a gente estuda, como eu falei, a história dos avivamentos, existe um mexer de Deus, onde Ele vai tocando na minha vida, e Ele vai me empurrando, produzindo sede para que eu me aproxime mais dEle. Ao mesmo tempo que eu tenho essa sede dEle, eu vou tendo consciência daquilo que Ele é, e o avivamento em toda a história tem um elemento impactante, que significa convencer o indivíduo do estado pecador que está. E ele precisa mudar esse estado para ver a glória de Deus. Porque o avivamento é viver a Shekinah de Deus. E para viver a Shekinah de Deus, eu vou estar diante da santidade de Deus. E quando eu estou diante da santidade de Deus, eu sou impactado para saber quem eu sou, como eu estou, o estado que eu estou. E eu sou empurrado à presença de Deus, mas ao mesmo tempo conscientizado que se há alguma coisa que está denigrindo a minha alma diante da presença de Deus, vai ser precisado confessar. Vamos pegar Isaías. Isaías é muito interessante o papel dele. Ele tem uma insatisfação pessoal, tem um desgaste pessoal, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, de uma maneira mais forte, com a declaração que ele vai fazer. Há uma angústia no coração, e ele sabe aonde buscar. E ele é impulsionado por Deus a ir à presença de Deus. E ele vê uma nação vivendo do jeito que está, uma nação que se chama pelo nome de Deus, e ao mesmo tempo ele vê o estado que ele está, e Deus o empurra para ele ir até o templo buscar a sua face. Qual que é a dialética do avivamento? Essas duas coisas. Deus toca, Deus mexe com você, e Deus te empurra a algo que vai depender de mim, a disciplina de buscar a presença dEle. Por que nem todo mundo experimenta individualmente um avivamento quando não falamos em termos gerais? Porque Deus toca, Ele diz não. Eu nunca esqueço um amigo de faculdade, ele tinha se afastado de Deus, estava longe de Deus. E eu olhei bem para ele e disse assim, estou orando por você. Ele disse, eu não quero que você ore. Eu disse, por quê? Porque eu sei que Deus toca. Vocês percebem? Porque eu sei que Deus toca. Eu não quero que Deus me toque. Então, ninguém pode alegar
que Deus se afasta. A gente sabe o texto de Isaías, você sabe já de cor, né? Eis que Deus não está com o ouvido tapado para não ouvir, não está com os braços cruzados para não abençoar, mas os vossos caminhos fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, essa testificação vem nesse elemento que interage. Eu sinto sede de Deus, que é produzida por Ele mesmo. Eu tenho vontade de Deus, eu sei que sem Ele eu nada sou. E que a morte espiritual que eu sinto só terá resposta na presença dEle. E eu corro à presença dEle. E quanto mais você se aproxima de Deus, você tem essa visão. Então, como começa o avivamento? Com a visão de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus. E no momento que você tem a visão de Deus, da santidade de Deus, você é tocado por Deus para mostrar exatamente como você deve estar diante da face dele. O texto diz claro aqui. Ele olhou, né? E a primeira coisa que ele viu, que quem estava sentado no trono? O Senhor. Queridos, a primeira coisa que Deus faz, quando você vai em direção a Ele, pelo toque do Espírito que Ele mais te dá, Ele mostrar quem é Ele. É Ele que está sentado no trono. É Ele o vitorioso. É Ele que venceu Satanás. É Ele que é a nossa segurança. É Ele que é a nossa rocha. É Ele que tem a glória do Shekinah verdadeiro. É Ele. E a primeira visão que Ele nos dá, qual é o Deus que eu creio? É o Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente. É o Jeová Rafa, é o Jeová Jireh, é o Jeová Shalom. É esse Deus que agora, quando Isaías entra no templo, e ele tem essa visão. E, irmãos, é uma coisa incrível, quando eu tenho a visão de Deus, eu vou buscar a face de Deus, e eu vou em adoração, eu tenho que ver qual é o modelo de adoração. Porque, não sei se vocês lembram de uma história que eu contei, de um outro amigo que morava comigo. Eu tinha uma espécie de uma república, eu aluguei um apartamento e subloquei. Árabe é fogo, né? Aí eu subloquei para outros, né? E a maioria não era crente. Eu evangelizava cada um e cada um tinha uma reação da mais diferente. Aí chegou lá um dos meus sublocados lá, né? E eu tinha dito para ele como que ele devia entregar a vida a Cristo. Mostrei o plano da salvação. E eu estava até dormindo, ele chegou, me acordou e disse, teu Deus é mentiroso. Ih, gente, o que aconteceu? Uma coisa eu sabia, que Deus não era mentiroso. Eu disse, o que aconteceu? Você disse para mim, se eu entregasse a minha vida a Jesus, minha vida mudaria. E não aconteceu nada. Falei, gente, o que aconteceu que esse infeliz está desse jeito? Aí eu falei, meu Deus, aquelas orações, né, segundo que se diz, Deus, e agora? O que eu falo para esse infeliz, né? Naquela hora, ela foi tão significativa, eu disse, como é que você orou? Foi minha pergunta. Eu me ajoelhei e eu entreguei a vida. Eu disse, você disse diante de Deus que você é pecador? Queridos, ele disse, eu dizer isso, Deus peca mais que eu? Dá para vocês entenderem? Deus se revela, Deus se mostra, e quando eu vejo a revelação, Deus me mostra para Isaías que haviam 6 asas naqueles serafins lá. E esses 6 asas, né, tem pessoas que têm muito mais significados, mas eu vou dizer o que eu penso. Primeiro lugar, gente, as asas cobriam o rosto por causa da glória de Deus. E uma glória que eu digo para vocês, que pelo sangue do Cordeiro a gente pode vivenciar pelo perdão do pecado. Isaías não podia ter aquela glória. A gente vê aquelas asas nos pés, já foi falado sobre isso, aquelas asas nos pés não é só a humildade, né? Mas é a realidade de servo diante de Deus. Então, o servo de Deus e as outras 2 asas que estavam abertas, nós sabemos, e está muito claro, que serafins eram mensageiros que estavam sob o comando de Deus. Essas 3 realidades simbolizadas no anjo, era como ele devia chegar diante da face de Deus. A coisa é tão forte, gente, que o Isaías, a gente faz isso, viu? Sabe o que o Isaías fez? Vocês vão achar incrível, mas nós fazemos igualzinho.
No capítulo 5, em alguns versos, Isaías chegou no verso 8 e disse: esse povo é ganancioso. No verso 18, esse povo é beberrão. No verso 11, melhor. No 18, esse povo é injusto. No verso 20, esse povo é imoral, não pratica o bem. No 21, esse povo é soberbo. E diz no verso 22, esse povo gosta de uma boa farra. Toda crise. Ele não estava em dificuldade? Mas qual é a tendência que a gente tem? A tendência é outra. Eu consigo ver rapidamente o erro dos outros. Quando Isaías vê, eu fico imaginando, sabe? Fico imaginando ele entrando e eu vendo aquilo ali tudo, eu ia correr. Quero estar junto, não quero estar junto com esse louvor? Gente, a Bíblia diz que o templo se encheu de fumaça. E a fumaça era a simbologia do juízo de Deus. Sem arrependimento, sem coração arrependido, sem coração que reconhece as falhas diante de Deus, você aqui não vem. Essa glória você não pode experimentar, porque Deus é santo, santo, santo. Era toda aquela realidade. E ele tinha acusado todo mundo no capítulo 5. E agora ele chega e vai se aproximar e ele vai ter que olhar para dentro dele. Tudo começa comigo. Toda transformação começa em mim. E nesse momento que a fumaça se enche, como o juízo de Deus ali presente, o texto nos diz claramente o que aconteceu com a vinda dele. O texto diz, e os umbrais da porta se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim. Meus irmãos, quando eu digo ai de mim, pode existir vários reconhecimentos aqui. É você olhar para dentro de você e descobrir coisas como essa. Eu tenho salvação, mas não tenho alegria. Eu prego a palavra, mas não creio no que eu prego. Eu tenho, diante das intempéries da vida, desespero, porque não sei o que fazer. Eu tenho, diante da minha natureza de carne, a fraqueza de ceder à carne. Isaías tinha todos esses pormenores. Na hora que ele vê a glória, ele sabia que sem arrependimento ele não viria a glória de Deus. Ele precisava primeiro olhar para dentro dele. E é incrível, gente. Deus, em todos os avivamentos, você vai ver, ou por causa de uma guerra, ou por causa de um furacão, ou por causa de um momento que o povo está vivendo, né, em desespero, fome, tudo. Todos esses elementos podem, como nação, levar a pessoa a se aproximar de Deus, mas todos esses elementos só fazem com que eu me aproxime diante de Deus se a consciência do que me separa diante de Deus é apresentada diante do altar do Senhor. Nós não veremos a glória de Deus sem o arrependimento. Você sabe que uma tsunami, ela acontece, né? E antes dela acontecer, o que o mar faz? Recua até o alto mar. O meu desejo é o Espírito agindo, bombardeando, me deixando com fogo do Espírito, eu ousado. Sim, é uma onda tremenda que vem e vai derrubando tudo na frente com a ação do Espírito, é isso que eu quero. Mas antes, o que aconteceu? A onda recua. E é nessa hora que o joelho no chão, a confissão que Isaías precisava dizer diante de Deus, ai de mim, arrependido, admitir que realmente precisava da mudança. A maior evidência de um avivamento é o início pelo arrependimento diante de Deus. Queridos, eu acho uma coisa muito linda que deixar a misericórdia e o perdão de Deus está diante de nós. E deixar o pecado, né, é, na verdade, o primeiro
passo para que eu encontre o avivamento que Deus quer para começar na minha própria vida. Abrir as portas do avivamento é ser tocado pela cura do perdão e ser restaurado no poder da palavra de Deus. Veja bem, a fumaça aparece, eu tomo consciência e eu digo, ai de mim. Nesse ai de mim, ele diz, os meus lábios são impuros. Os lábios desse povo é impuro. Escuta o que eu vou dizer. Não adianta, Senhor, perdoe a multidão dos pecados. Queridos, como é importante, uma das orações mais preciosas dos salmos que eu amo. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe por que você tem que perguntar para Deus? A realidade da vida espiritual e de eclesiástica de povo, você às vezes não está bem. E você vai conversar com outra pessoa que está pior que você. E você chega perto da pessoa, e a pessoa diz para você, não, isso não é tão ruim não. Não, você está bem, que isso? Você não está desagradando a Deus. Não pergunta para o outro, pergunta para o Espírito. Porque o pêndulo da decisão, realmente daquele que vai decidir como está a nossa vida em referência à revelação dele, é o Espírito. A Bíblia diz, o Espírito convence do pecado da justiça. Às vezes você se ajoelha e diz, Senhor, sonda-me. E se Deus mostra coisas, você diz assim, meu Deus, isso! É isso mesmo. Você não está vendo a minha glória. Você não está vivenciando a minha Shekinah. O caso dele era os lábios. Será que é a minha mente? Será que é o meu coração magoado e ressentido? E eu quero ver a glória. Gente, o avivamento manifesta a glória. Mas o avivamento não se manifesta sem a confissão. Ele precisou confessar. Ele precisou entregar. Ele diz diante de Deus, ai de mim, gente. E eu me lembro que, às vezes, essas coisas não acontecem só individualmente, pastor. Às vezes, a igreja como um todo. Eu fui pregar numa igreja uma vez, e eu tive uma dificuldade muito grande, acho que eu cheguei a contar aqui, que eu levei os meus sermões para pregar, e eu sempre gero 2 ou 3, porque se Deus manda mudar, né? Aí eu estava com o sermão, e aí o povo todo reunido, e lá vai o Caliço pregar, né? E o que acontece? Eu não conseguia pregar. Realmente, eu abria a boca e não tinha mensagem. Eu mudava de texto e não tinha mensagem. Gente, todo mundo veio para a conferência, eu sou preletor da conferência, que é a coisa mais feia. Se o pastor não se preparou, a terceira a mesma coisa. Eu disse para todo aquele povo, queridos, eu vou lá na sala do pastor orar, vou me ajoelhar e perguntar para Deus o que está acontecendo. Lá fui eu. E lembro que eu contei para vocês, Deus disse para mim, vai lá e diz para o povo que não tem mensagem. Gente, como é que não chega diante da igreja e diz que não tem mensagem? Foi quando eu pude chegar e dizer para o povo que não havia mensagem. E aí o que aconteceu? Deus disse que a maior mensagem, o pastor da igreja tomou a palavra e disse, a maior mensagem é que nós não estamos prontos para ouvi-lo. Naquela noite, a igreja passou orando e confessando o pecado. Toda a igreja quebrantada diante de Deus. Havia a palavra sim, mas como Isaías, precisava haver confissão. Abrir as portas do avivamento é tomar consciência do nosso estado, prostrar-se em arrependimento e pedir perdão a Deus. Queridos, como vem a solução? Como vem a resposta? Deus está pronto a perdoar, diz a palavra. E o texto diz para nós que abrir as portas do avivamento vem realmente com a cura do perdão de Deus restaurando por uma palavra profética. Um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi perdoada e expiado o teu pecado. Eu gosto muito da frase de John Piper, que diz que na conversão, Deus tira você da lama, e na santificação Ele tira a lama de você. Eu acho incrível.
Sabe, você está tentando, só as coisas não dão certo. E você, no momento que você vai na presença de Deus, pede, limpa meu coração, limpa minha mente, limpa as minhas mãos, Senhor. No momento da cura, eu sempre tenho comigo dizer que não há nada na nossa vida mais importante do que você viver em paz com Deus. Sem paz, você se atropela. Sem comunhão, você não sabe tomar decisões. E mais, sem essa identificação com a intimidade com Deus, você não sabe como aconselhar, como orientar as pessoas, porque você está ausente da comunhão com Deus. E eu acho tão lindo o que aconteceu com ele, porque no momento que ele foi curado, ele experimenta o avivamento de Deus na vida dele. E esse avivamento levou a algo que eu quero compartilhar com vocês, que é uma das coisas que Deus tem me dado o privilégio de proclamar. Lembra que na hora que ele foi purificado, o verso 8 diz, depois disso eu ouvi a voz do Senhor. Queridos, em comunhão, você ouve a voz de Deus. Eu me lembro que antes de pregar, eu quero começar de trás para frente. Antes de pregar esse sermão, eu estava orando para que Deus me desse o sermão do avivamento. Eu disse, Senhor, eu tenho que viver o sobrenatural para pregar sobre o sobrenatural. E eu estava dormindo, e aí eu comecei a sonhar com o sermão, eu comecei a escrever no sonho o sermão. Eu escrevi. Aí no sonho me veio, espera um pouquinho, eu estou dormindo, no sonho, eu estou dormindo, como é que eu vou guardar esse sermão que eu estou escrevendo? Aí eu acordei, até falei para si, amor, eu vou pegar o celular aqui, ainda bem que tem, porque não precisa pegar o papel, tudo, né? Tem o celular, e comecei a escrever. Gente, que coisa gostosa ouvir a voz de Deus, mas para ouvir a voz de Deus, tanto eu como você, precisamos ter o coração purificado diante da graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Não há outro jeito, porque Deus é santo, Deus é perfeito, e para eu adentrar e experimentar a intimidade com o Senhor, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor são para quem? Aqueles que o temem. E como é gostoso essa vivência de ouvir a voz. Eu ouvi a voz do Senhor na chamada do ministério, eu ouvi a voz do Senhor para missões, todas essas vozes de uma forma clara, e Deus sabe como você é, só que nós não ouvimos da mesma forma. Deus vai falar de uma forma que você entenda. E você chega às vezes para as pessoas e vai dizer o que? Deus me falou. Como? Você tem essa certeza? Não sei, só sei que Deus me falou. Eu falava com uma missionária essa semana, a Miriam, e ela disse, Calixto, vou te dizer uma coisa, nessa questão de avivamento. Eu estava com um plano de trabalho, escrevi tudo que Deus queria, não tinha coragem. E eu ouvi uma voz de Deus que dizia, comece. Comece. Disse, mas como? Comece. Queridos, da mesma forma para escrever esses avivamentos, todos esses 366, eu precisei ter a convicção que Deus havia falado. Quando nós vamos à presença de Deus, confessamos o pecado que o Espírito Santo nos revela, nós encontramos a santidade de Deus, e na santidade de Deus, nós entramos no Santo dos Santos. E entrando no Santo dos Santos, você fala tete a tete com Deus. E Deus fala com você, Deus orienta o seu caminho, e Deus dá a trilha que você precisa seguir, e você passa a viver sobre a ação, direção e voz do Santo Espírito de Deus. Quem não quer isso? Para quem Deus oferece isso? Para todo o povo de Deus, mas para todo o povo de Deus, sem confissão, não haverá a bênção da comunhão. Sem confissão, não haverá a bênção. Agora, você vai ouvir vozes das mais distintas. Deus vai falar, mas Ele vai mostrar. A quem enviarei? Chamada missionária.
Mas quando Deus está presente, Ele vai mostrar para você o que fazer. E é gostoso que às vezes você não tem tanta convicção para o passo final. Mas Deus é tão fiel que Ele mostra cada passo. E você vai obedecendo e a revelação vai vindo. Qualquer coisa mais importante? A santidade. Em cima da santidade, eu tenho a comunhão. Em cima da comunhão, eu tenho o Espírito. Em cima da voz do Espírito, eu tenho convicção. Por que está fazendo isso? Deus disse. Como é que você tem certeza? Deus disse. E assim é a chamada de Deus. Pode ser por visões, pode ser por sonhos, pode ser uma voz direta, mas diante da santidade de Deus, quando nós temos o perdão dos nossos pecados, nós nos encontramos tete a tete com Deus. Irmãos, podemos ter pontualmente essas coisas acontecendo, mas eu sonho que a igreja toda possa experimentar que essa ação do Espírito Santo venha traduzida por uma ação tão forte que os sinais, os dons, os milagres e as curas sejam uma constante na Igreja Alameda. A gente tem vindo esporádico, mas Deus nos promete uma constante dessa ação, não só pontual. Por isso eu gostaria de fazer uma oração com vocês, é um desafio. E eu queria que vocês fizessem comigo essa oração. E essa oração é um chamado para que o Espírito Santo de Deus produza em nós, nessa igreja, o avivamento. Pode colocar a oração, por favor? Vamos ficar em pé para orar? Vamos orar juntos? Convidamos, vamos juntos? Convidamos o amado Espírito Santo para assumir por completo as nossas vidas. Convidamos o amado Espírito Santo para que tome o controle absoluto dos ministérios de nossa igreja. Convidamos o amado Espírito Santo para que derrame unção para cada líder e pastor de nossa igreja no exercício dos seus dons e ministérios. Convidamos o amado Espírito Santo para que produza em nós todo o arrependimento de pecados que porventura tem denegrido a santidade de Deus em nossas vidas e na vida da igreja. Amado Espírito Santo, num ato simbólico e profético de abrir as portas para o avivamento em nossa igreja, declaramos total liberdade para que os sinais e maravilhas de Deus se manifestem em poder e glória em nosso meio. Declaramos, em nome de Jesus, a quebra de qualquer espírito de resistência à ação do amado Espírito Santo, trazendo sobre nós o avivamento em nossas vidas e na vida de nossa igreja. Por fim, invocamos o sobrenatural de Deus para vivermos debaixo da total liderança do amado Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar. Nós vamos cantar uma música agora, gente, que ela é muito significativa. É uma música mais antiga, mas é uma música que fala de voltar para o primeiro amor. Avivamento é voltar ao primeiro amor. Avivamento é voltar à comunhão do Pai. Vamos cantar essa música, gente. E eu gostaria o seguinte, bem sincero. Se o teu coraçãozinho está apertado, angustiado, e o Espírito te diz para você, olha, você não tem experimentado minha glória, porque você não confessou isso diante de mim, você vai vir aqui, se ajoelhar e dizer, Senhor, eu quero a tua glória, a tua comunhão e essa sensibilidade da tua voz. Você vai vir aqui se ajoelhar enquanto a gente estiver cantando. Amém? Ah, Jesus, estamos às portas de um novo tempo para essa nação, de um avivamento que vai contagiar de norte a sul, do Iapoque ao Chuí, de leste a oeste. Nós cremos, Senhor, desse derramar do Teu Espírito, que tem vindo, Pai, em tempos de crise. Há uma crise na nação, Senhor.
Há uma crise no meio do teu povo. Há um povo que se chama pelo teu nome, Senhor. O diabo tem zombado da tua igreja, Pai, nesse tempo, diante de tantas coisas que temos vivido na nossa nação. Mas a sua igreja ainda é a voz, Pai, que clama no deserto. Queremos nessa noite, Senhor, apresentar ao Senhor nossas vidas e dizer, Senhor, que estamos prontos para esse avivamento, Pai. As portas já estão abertas e não queremos apenas contemplar esse avivamento, mas queremos vivê-lo, Senhor. Pai, nos perdoe dos nossos pecados. Queremos apresentar a Ti, Pai, nossas causas, mazelas, nossas crises, aquilo que nos tem, Pai, aprisionado. Queremos apresentar ao Senhor nessa noite e queremos dizer, Pai, em nome de Jesus, assim como a palavra do Teu Filho nessa noite e essa oração, eis-nos aqui, Senhor. Comece em cada um de nós, Pai, do mais antigo dessa casa ao mais novo convertido, do mais velho em idade a mais nova criança. Queremos voltar, Senhor, à essência de tudo. Queremos voltar ao início de tudo, Senhor. Transforma a Tua igreja, Pai. Transforma essa nação e usa-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se coloque de pé, dê um forte aplauso ao Senhor e vai cantando, eu quero voltar, Senhor. Aplaude e glorifique ao Senhor, meu irmão. Aleluia. Vá na bênção do Senhor, vá em paz para sua casa. Missionário Catayama, o homem lá do Açaí está com a gente. O povo lá de Ventania, Deus abençoe, vá em paz. E essa semana, uma semana de muitas atividades. Deus abençoe sua célula. O Senhor é contigo em nome de Jesus.